Só há uma maneira de evitar críticas. Não faça nada, não diga nada e não seja nada. Ouça atentamente essa história. Ao final de um dia cansativo, Marcos reclina-se em sua cama para mais uma vez sonhar com a vida que ele não tem, mas que ele gostaria. Ele sempre tinha um ritual para esse momento. O quarto está fechado, meia luz, e o som das canções nostálgicas de sua adolescência. Era quase uma volta ao útero materno. É como se lá ele pudesse ser quem ele sempre quis ser. Lá, longe dos olhos de qualquer outra pessoa, era o lugar dos seus sonhos. Lá, ele diria as palavras certas para a garota que ele amava. Lá, ele seria o homem bem-sucedido que sempre desejou, apesar do pouco esforço no mundo real. Lá, e somente lá, ele diria o que pensava na roda com os colegas de trabalho ou na faculdade, sem medo nenhum de se expressar. Lá e apenas lá, aquele garoto medroso, sentado no seu cantinho, fazendo-se de invisível, não insistia mais. Ele iria participar, levantar a mão e tentar acertar a resposta na escola, entrar para o jogo de futebol, mesmo não sendo o melhor. Ele iria viver, apesar do que os outros supostamente pensavam dele. Mas a trilha sonora acabava, e o cruel mundo real aparecia. Como o alvorecer dourado do sol, ofuscando as estrelas, no raiar de mais um dia. Mas apesar de poético, não tem nada de belo e nem verdadeiro nisso tudo. O que mais impede os inúmeros Marcos de viverem de verdade, de exibirem autenticidade, e claro que isso inclui suas falhas, é o terrível medo do que os outros pensam, do que eles vão dizer. Eu sou Alisson e no Super Leituras de hoje vamos usar, como sempre, da filosofia, da história do pensamento, para aprender com 3 lições a superar esse medo e conquistar a determinação necessária para sair do casulo e voar alto. Veja bem, a história não é só de Marcos. Ela pode ter diversos protagonistas, como Carlos, Patrícia, Letícia, Valéria, Diego e muitos outros. Os sonhos de Marcos também podem ser o de outros e quem sabe até o seu. Você pode trazê-los à mente agora, enquanto refletimos sobre as 3 lições. Agora vamos a elas. 1. Foco no que importa. Primeiro, diga a si mesmo o que você seria e depois faça o que você tem que fazer. Nada melhor do que um filósofo estoico para nos chamar a atenção para aquilo que importa. É claro que se você se importa em exagerado com o que os outros pensam, é porque o foco, a sua atenção está no lugar errado. A primeiríssima coisa a ser feita é traçar os seus propósitos de vida. Isso não significa deitar debaixo dos cobertores e lá ficar sonhando com a vida que você não tem. Quase um prazer no seu lamento. Isso significa que você vai se sentar, refletir e escrever com muita atenção no que você deseja para cada área importante da sua vida, como a carreira, a família, os estudos. E a partir de onde você está, traçar um caminho de médio e longo prazo para esses objetivos. Como eles podem acontecer no tempo? Você quer ser um bom redator, escritor, por exemplo? Então, além do sonho de se visualizar dessa forma, você deve escrever alguns parágrafos todos os dias. E com o tempo, não só parágrafos, mas páginas e mais páginas. Como o grande escritor Ernest Hemingway, por exemplo. Não se engane dizendo que é preciso ter inspiração. Escritores de verdade produzem normalmente o mesmo tanto de páginas, inspirados ou não. Não querendo comparar o nosso trabalho ao de renomados escritores, mas nós aqui do Super Leituras fazemos pesquisa, muita leitura, reflexão e produção de roteiro, animação. Um vídeo após o outro, inspirados ou não. O propósito se alcança com esforço verdadeiro. Caso você experimente encarar as coisas dessa forma, o que os outros pensam nem vai encontrar espaço na sua vida. Na verdade, com o tempo, você mesmo vai desejar ouvir o que eles têm a dizer sobre o que você tem executado. E assim, melhorar mais rápido. O foco
tem que estar em fazer o que deve ser feito para alcançar ou viver tentando aquilo que você quer de fato, os seus propósitos. Na brilhante síntese de Epíteto, primeiro diga a si mesmo o que você seria e depois faça o que você tem que fazer. Lição 2. Você não é o centro do mundo. Na verdade, provavelmente, nem do seu bairro. A humildade é a mãe dos gigantes. Vê-se grandes coisas do vale, apenas pequenas coisas do pico. Isso é muito sério. À medida que crescemos, devemos perceber que existem muitos outros seres no mundo, que para além do que nossa imaginação nos conta, as pessoas não estão prestando atenção em nós, ao menos com muita intensidade. Desta forma, os seus erros não serão algo como escarlate, não serão um elefante rosa no meio da sala, que ninguém consegue ignorar. Os outros, é preciso dizer, devem estar mais ocupados com eles mesmos, talvez com o que os outros pensam deles, e disso inclusive surgem tantas máscaras que usamos. O fato é que mesmo nos seus acertos, nas suas conquistas, pode ser que você receba indiferença. Nas dificuldades a mesma coisa, e assim não faz sentido deixar de fazer aquilo que você sempre sonhou e permanecer na paralisia por medo de errar, por medo do que o outro pense. Em todos os casos há indiferença. Por que diabos você não vai tentar então? Coloque-se em movimento e não justifique a sua inação pelo medo do que os outros vão pensar. Porque, dito de outra forma, a maioria não dá a mínima para o que você deseja fazer. O outro tem também ele suas inúmeras preocupações, desafios e sonhos. E lembre-se que você não é o centro de nada, apesar de precioso, para que todos parem a vida para contemplá-lo. Lição 3. Ter consciência e responsabilidade. Cada um de nós deve aceitar tanta responsabilidade quanto possível pela vida individual, pela sociedade e pelo mundo. Cada um de nós deve dizer a verdade e corrigir o que está errado e quebrado e recriar o que está velho ou desatualizado. É dessa forma que podemos e devemos reduzir o sofrimento que envenena o mundo. Quem assume responsabilidades na vida não tem medo do que os outros pensam. Afinal, isso é o grande sinal de maturidade. Uma pessoa atenta às suas responsabilidades e que zela por dar o seu melhor em cada pequena coisa que lhe é confiada, vai receber coisas maiores. Ela se torna referência, se torna exemplo para os outros. Veja, ela não fica parada por temer o que os outros vão pensar, até porque isso, no fundo, esconde uma forma de orgulho, mas ela se torna referência. Vamos dar exemplo de apenas um aspecto. Caso você seja responsável com a pontualidade, ou seja, não se atrasar no trabalho, nos seus compromissos, se você se mostra responsável em relação a esses compromissos, apenas essa pequena grande coisa já te torna uma referência. Já cria em você autoridade, inclusive, para falar sobre isso, para cobrar isso. Suas atitudes podem mudar a sua vida e depois mudar mesmo a sociedade. Às vezes, o que falta para alguém ser determinado é confiança. Não por menos, confiança é o terceiro pilar dos 5 pilares da excelência que você precisa erguer se quiser uma vida de conquistas. Na Escola dos Pensadores, ensinamos essa metodologia dos 5 pilares e clicando aqui você ganha justamente um e-book sobre o terceiro pilar, sobre o poder pessoal e descobre mais sobre esse método da excelência. Não perca essa oportunidade. Comente qual passo mais dialogou com você e compartilhe o vídeo. Você pode desta forma ajudar ainda outras pessoas. Inscreva-se no canal e nos siga também no Instagram. Até a próxima!